Bom dia, irmãos. Esperar as crianças e os professores terminarem de sair, para a gente começar aqui o nosso estudo de hoje. Então, irmãos, hoje a gente na nossa EBD, né, estamos estudando sobre o livro de Gênesis. Os irmãos estão entrando mais detalhadamente em cada capítulo, né, em cada passagem ali do livro de Gênesis, estudando toda a história da criação e todos os detalhes. Eu vou usar um dos textos, os textos que está em Gênesis capítulo 6, né? Eu vou ler ele inteiro, mas eu vou pegar alguns aspectos aqui do que fala esse texto, né? Então, eu sei que a sala dos varões já passou por ele, eu não sei como tá as outras salas, tá? Mas eu vou falar sobre o aspecto, né? Eu queria que a gente olhasse sobre o pecado, sobre o juízo de Deus e a graça de Deus aqui nesse texto em Gênesis capítulo 6. Antes de eu começar a leitura, eu vou fazer a oração e aí em seguida eu começo essa leitura desse capítulo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos ao Senhor Deus pelo dia, pela oportunidade de estarmos na sua casa, Senhor Deus, ouvindo, ó Pai, da sua vontade, do seu querer, ó Pai amado, tentando, ó Pai, aplicar na nossa vida. Clamamos a Ti que o Senhor nos ajude a isso, Senhor Deus. Clamamos ao Pai amado que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, no entendimento do que o Senhor quer que nós façamos para agradar a Ti, ó Pai amado. Também clamo pelas classes da infantil, ó Pai amado, abençoe esses professores e as crianças, ó Senhor Deus, para que eles fiquem firmes e cresçam nos seus caminhos, ó Pai amado, e também pela nossa EBD, as classes, abençoe todos os professores, ó Senhor Deus, no ensino da Tua palavra. Nós te agradecemos, pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vou ler o capítulo 6 de Gênesis. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os teus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E esses eram os valentes que houve na antiguidade dos homens, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sam, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os que desfarei com a terra. Fazê para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e de madeira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e porás a arca
e a porta da arca porás a seu lado, far-lhe-ás andaimes, abaixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie. De todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e que será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Bom, irmãos, então esse texto aqui, igual eu falei para os irmãos, eu quero me apegar aqui à parte do pecado, a parte do juízo de Deus e também a parte da graça de Deus perante uma geração, né? Então, o que a gente começa a ver aqui nos primeiros versículos, né? Dos versículos 1 ao 4, eu vou ler de novo, tá, irmãos? Por causa da dinâmica aqui que eu me preparei, mas ele diz assim, ó, e aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Então, o homem crescia aqui na terra. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então diz o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os teus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas do homem, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes, que houve na antiguidade os homens de fama. Então, irmãos, aqui, o que eu queria destacar aqui, né? A parte que diz assim do versículo, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, né? Então, aqui tem 2 pontos que a gente tem que pensar, né? Existem 2 grupos que Deus está destacando aqui, né? Que eram os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Então, tem 2 grupos distintos. Então, Deus fazia uma distinção de dois tipos de pessoas aqui nesse tempo. E os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens, né? Aqui, irmãos, existem três tipos de pensamento sobre quem eram os filhos de Deus, né? Então, existem as pessoas que creem que os filhos de Deus eram anjos caídos, né? Então, eram anjos que estavam na terra, e esse era esse grupo dos filhos de Deus. Então, esse era um grupo de pessoas. E onde eles se baseiam nisso? Eles se baseiam em alguns textos, e um deles está em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, ó, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles, né? Então, existia um grupo que estava na terra aqui, esses filhos de Deus aqui, e eles foram ter com o Senhor, né? Então, isso aqui é um dos textos que as pessoas se baseiam. E o outro também está em Judas. Judas, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 6 e 7. Judas 1, 6 e 7. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles
e ídolos após outra carne foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, né? Então aqui também é usado também a palavra aqui, os filhos de Deus aqui também nesse. Então existe essa interpretação sobre essa linha que eles eram anjos caídos aqui na terra. Qual que é o problema disso, né? Que Jesus, em Mateus 22:30, ele fala que os anjos não se casam, né? E não se dão em casamento. Então, que esse grupo de pessoas... então, o problema é que esse grupo de pessoas não podiam casar, né? Então, aí tem um conflito disso daí. Então, esse é o problema da primeira interpretação. A segunda, que é a que eu mais acredito, é que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, né? Então, existia... quando Caim ele mata Abel, né? Caim ele é expulso ali, ele cria um novo povo, né? E existe a linhagem de Caim, que a gente vê no capítulo 4 ou 5 de Gênesis. E aí também existe a linhagem dos filhos de Sete, né? Então, algumas pessoas, inclusive eu, a gente acredita mais nessa parte que os filhos de Deus eram da linhagem de Sete. E aí os filhos dos homens seriam da linhagem de Caim, né? E aí, o que acontece com isso, né? Aí a gente vê a mistura entre o ímpio, né? O ímpio e o piedoso, né? Então, esse seria um dos motivos do pecado. E eu acredito mais nesse porque ele se conecta muito com os capítulos anteriores que a gente está vendo de Gênesis 4 e 5, né? Então, ele está dentro desse contexto, né? Então, você vai ver a queda ali, Caim sendo separado, né? Você vai vendo Deus descrevendo a linhagem ali de Sete. Você vai ver que na linhagem de Sete a gente vê homens que começaram a adorar a Deus, homens que andavam com Deus, né? Então, por isso que acredita-se que os filhos de Deus eram da linhagem de Sete, os filhos dos homens da linhagem de Caim. E uma outra linha de pensamento é que esses filhos de Deus eram reis ou governadores que tinham nos povos, né? Então, eles acreditavam que era usado isso também, a gente vai ver, você pode ver em Salmos, Salmos 86 também, que eles falam desses filhos de Deus, né, como se fossem filhos dos reis, né, então homens poderosos ali. Então tem essas três linhas de pensamento em relação aos filhos de Deus e os filhos dos homens aqui. Mas o que importa para a gente hoje, ali, dentro do que eu pensei? O que importa para nós é que, independente da linha que você vai seguir, vai interpretar, né, existe um desprezo total do homem pelos limites que Deus estabeleceu. Então, era claro que existiam dois povos e era claro que Deus tinha a distinção desses dois povos, né? E os homens dessa época aqui, né, a humanidade, eles desprezaram esse limite e eles procuraram se juntar, né? Então, os homens, por causa do coração deles, dos pensamentos, esses homens eles estavam preocupados só com a satisfação deles. Então, eles desprezaram esse limite e aí eles têm uma degeneração assim da moral humana, eles se juntam, então eles esquecem esse limite de Deus, né? Então, é esse ponto que eu queria destacar aqui, né? E aí, a gente continuando esse texto aqui, em Gênesis, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e de seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Então aqui a gente, continuando aqui, né, a gente vai vendo que a maldade do homem ela só foi aumentando durante todo esse período, né? Então o homem não se atentou aos limites que Deus tinha feito, e o homem foi
tornando o pecado uma cultura, né? Normalizando o pecado, né? Então, ele se corrompeu por isso, porque do jeito que eles viviam ali, o pecado fazia parte do sistema. Então, assim, para eles não tinha mais o que era certo, o que era errado. Eles faziam o que estava no seu pensamento. Eles faziam o que eles queriam, né? Eles agiam da forma que eles queriam. Então, assim, era normalizado aquilo para eles. E isso é um perigo, né? E aí, quando eu cheguei nessa parte, eu comecei a questionar muito, assim, será que a nossa geração é uma geração também que está normalizando o pecado? Né? Será que a gente, quando Deus olha para a nossa geração agora, será que Ele se arrepende? Como será que é visto isso? E eu peguei algumas coisas para a gente comparar, né? Eu falei assim, puxa, será que a nossa geração é corrompida? Né? E aí, eu levantei 5 pontos que eu acho que sim, irmãos, né? Assim, 5 problemas que a gente vê hoje e que a gente vê que, hoje em dia, as pessoas, você não sabe mais o que é certo ou errado, né? Porque depende de muito de onde você está, depende de muito do ambiente que você está. Então, o certo e errado, na sociedade, assim, você já não sabe mais como agir. Num lugar onde você trabalha, talvez você tenha que respeitar algumas coisas, né? Ou aceitar, vamos colocar aceitar algumas coisas, que quando você olha a Bíblia, olha aqui, você fala assim, putz, não é certo isso, mas que você não pode falar, né? Então, assim, é difícil você confrontar. Então, assim, as pessoas estão muito... o pensamento faz bem. Se faz bem para você, então tá certo. Então, assim, tá bem para... Você tá bem assim? Então tá certo. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente que tem filhos, a gente tem que tomar cuidado em não estar levando esse tipo de educação para eles. Porque, assim, não é porque se está bem para a pessoa que está certo. O bem para a pessoa é o que Deus acha que é o que está bem. Porque se a gente for assim, então a gente vai, está bem para ele, mas será que está bem para Deus? Né? A nossa preocupação não deve ser, será que está bem para a pessoa? Não, será que Deus está olhando para a pessoa e se agrada dela? É esse o pensamento. Porque Deus, aqui a gente vê que ele se entristeceu, né? Ou se arrependeu aqui, não é que Deus, não é um arrependimento de ter feito alguma coisa errada, né? Não é esse arrependimento. O arrependimento é aquele assim, puxa vida, eu me arrependi assim, não porque era errado aquilo, mas porque não deu certo, assim, sabe? Não deu certo. Então, assim, um arrependimento, às vezes você faz alguma coisa, você fala assim, me arrependo daquilo. Não é que aquilo que você fez é errado. É que, assim, é que não deu certo e aí você fica com esse sentimento, assim. Então, qual o sentimento quando Deus olha para a gente e olha, será que realmente isso será que ele tem um pensamento bom ou um pensamento ruim de nós, né? Aí eu continuei aí, né? Aí o que a gente vê, né? A normalização do pecado, né? Mentira, adultério, fornicação, desonestidade, idolatria. Agora, você pega isso e não é mais tratado como pecado. Muitos deles aqui é tratado como um estilo de vida. Então, é o estilo de vida da pessoa. Então, a pessoa, o que a Bíblia antes condenava, hoje em dia as pessoas estão tratando como um estilo de vida, né? Então, ele é assim mesmo, né? Ele é baladeiro, vamos colocar aqui uma gíria, né? Ele é desse jeito mesmo, é idólatra, é o estilo de vida dele, assim, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aquele povo daquela época, esse era o estilo de vida deles. Para eles, tudo isso aqui era normal, né? A gente vê que as coisas são muito superficiais, né? Então, assim, você vê as redes sociais, né? Então, você vê as pessoas atrás de fama, atrás de likes, né? Como dizem, né? Atrás de mostrar a aparência, ao invés de ir buscar as coisas espirituais,
buscar realmente o que importa, são conteúdos vazios, né? E cada vez mais pessoas se interessam por conteúdos vazios, né? Pessoas passam horas em horas consumindo os conteúdos vazios, ao invés de estar consumindo coisas que realmente edificam, que realmente buscam mudar esse estilo de vida para um estilo de vida honesto, para um estilo de vida que agrade a Deus, né? Um estilo de vida que realmente faça sentido. Por isso que muitas pessoas se matam, muitas pessoas têm depressão, porque eu não estou querendo menosprezar a parte que a gente sabe que precisa de um tratamento médico, mas é que faltam coisas nas vidas das pessoas, às vezes, né? Então, falta um sentido, né? Falta realmente encontrar alguma coisa que leve a essa pessoa a ter uma motivação de vida, e a gente sabe que esse motivo é Deus, né? Então, muitas vezes falta um Deus na vida das pessoas. E aí o que a gente vê também? Individualismo, a gente vê, igual eu falei para os irmãos, inversão de valores, né? Então, o que é certo, o que a Bíblia falava que era certo, hoje em dia não é mais. Então, você vê muito isso, né? Você vê, e isso leva o quê, né? E juntando todas essas coisas, o que essas coisas levam, né? Só levam ao afastamento de Deus. Porque se são coisas que desagradam a Deus, né? São coisas que Deus olha para o povo e vê com tristeza isso só vai nos afastar cada vez mais de Deus. Então você vê cada vez mais e mais países, né? Os jovens totalmente longe da vontade de Deus, totalmente fazendo as vontades, ou fazendo aquilo que ele se sente bem, e largando os princípios de Deus. E isso é perigoso para a gente, né? Por isso que eu alerto aqui, né, um alerta para a gente, né? O cuidado com as nossas gerações e com as gerações que a gente está criando, né? Porque, assim, hoje a gente sabe que Deus não vai mais destruir o homem dessa forma que foi feito aqui, né? Existe uma promessa para isso, não vai. Mas o juízo de Deus ainda existe. O juízo de Deus existe, então não é porque não vai acabar como um dilúvio que Deus vai deixar impune as coisas, né? Então a gente vê muitos desastres acontecendo, a gente vê que isso é juízo de Deus, sim, eu creio assim, né? Quando a gente olha para Sodoma e Gomorra, ali, se você for analisar o que acontecia, era que o pecado era normalizado ali, naquele povo ali. E Deus não acha um justo ali para salvar aquele povo, né? Então Deus não acha nenhum, ele procura, ele fala, na conversa com Abraão, você vê ele falando isso, né? Então, assim, que Deus, né, olhe para nós, para nossas vidas, para os nossos filhos, e ele consiga achar um justo aqui, né? Ele consiga achar para poupar uma parte do povo, né? O pastor Viana, ele leu um texto, né? Aquele texto marca muito a minha vida por causa da viagem missionária, né? Que Deus não acha um para pôr na brecha, né? Ali, ele estava procurando homens para pôr na brecha do muro ali, para proteger, para não entrar. Então, é o mesmo sentido aqui, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que Deus olhe na nossa vida, na nossa igreja, né? Nos nossos filhos, para que ele ache, se agrade de algum, assim como ele achou em Noé. Aí a gente vai continuar, versículo 8 ao 10 agora. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então aqui a gente agora passa para uma nova fase, né? Então aqui Deus, ele já olhou o povo, já viu que o povo estava corrompido, né? E aí Deus já tem o juízo dele, né? Deus iria destruir aquela humanidade e tudo que tinha vida ali, né? Por quê? Porque todas as coisas foram criadas para servir o homem ali, né? Não o homem para servir essas coisas. Então as coisas foram criadas para servir o homem. Então ele ia destruir
tudo ali, né? Então aqui é uma transição do antigo mundo, né, para o novo mundo. Agora as coisas iriam mudar as coisas, né? E aí, até voltando um pouquinho no versículo, os irmãos vão perceber que eles falam de 120 anos ali, né? O homem. Tem as pessoas pensam de duas formas, que esses 120 anos seria a duração dos homens a partir de então, porque eram homens que duravam quase 1000 anos, né? Só que também tem pessoas que creem que esses 120 anos foi o tempo da construção da arca, né? Então, assim, era o tempo que iria demorar para construir a arca e até vir o dilúvio, né? Então, tem esses dois pensamentos. É mais, assim, a gente leva muito pelo lado que os homens teriam 120 anos, porque daí se aproxima muito mais do que nós estamos acostumados a viver, né? Então, por isso que a gente pensa muito que seria a duração do homem, mas parece que seria mesmo a duração da construção da arca, que é o período que Noé demorou para construir a arca ali, né? E uma coisa também, um outro detalhe, é que a gente tem que imaginar, é que a gente lê esse texto no contexto de hoje, né? Mas a gente tem que ver que esse texto foi escrito para as pessoas daquela época ali. Bom, então aqui Deus achou graça diante Noé achou graça diante de Deus, né? Então aqui é aquele ponto, né? Mesmo em meio a um povo corrompido, né? Mesmo em meio a um povo que estava entregue ao pecado, né? Que estava longe, afastado de Deus, havia um homem ali, que esse homem, ele ainda seguia Deus, né? Então, esse homem, ele permaneceu, né? A Bíblia diz que ele era justo e íntegro e andava com Deus. Então, ele é um remanescente em meio a uma geração corrompida, né? Então, qual que é o nosso objetivo aqui, né? Nós sabemos, né, assim, pelo menos a minha percepção é que nós vivemos no meio de uma geração corrompida. Nós vivemos no meio de pessoas que estão cada vez mais longe de Deus. Mas nós temos que permanecer firmes para que Deus ache graça da nossa vida, né? Para que a gente ache graça, né? Que Deus olhe para a gente e fale assim, não vou destruir o povo, porque ainda existem pessoas que realmente são íntegros, que são justos, né? As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver isso na nossa vida, né? E ver essa justiça, né? Querer ficar perto de nós. Né? Em qualquer lugar onde a gente esteja, as pessoas têm que olhar para a gente e a gente tem que ser um refúgio para as pessoas. O refúgio é assim, eu quero ficar perto daquela pessoa, né? Assim, pode ser no nosso trabalho, pode ser na nossa escola, na nossa família, né? As pessoas têm que olhar para a gente e se sentir bem ao nosso lado. Porque imagina você é um chefe. As pessoas não querem trabalhar com você, tem alguma coisa errada, tem que ser ao contrário. Fala assim, eu queria ser da equipe do fulano ali, porque eu sei que ele é justo, né? Eu sei que ele é um bom... eu queria ser da classe daquele professor lá, porque ele é justo, assim, ele é meio bravo às vezes, mas ele é justo, assim, ele aplica as coisas da forma correta. Na nossa família, fala assim, eu quero ficar perto daquela pessoa ali, porque eu sei que eu posso confiar nela. Né? Então a gente tem que ser esse refúgio, assim como Noé foi naquela época, né? Então em tempos difíceis Deus levanta pessoas justas. Então assim, pode ser que tenha um problema na igreja, Deus vai levantar justos aqui também, né? Em qualquer lugar Deus vai levantar pessoas justas também. Vamos lá. Aí continuando, né? Deus anuncia ali o juízo, né? Aí a partir do versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra.
fazei para ti uma arca de madeira. E aí, irmão, a partir daqui ele começa a descrever todos os pontos da arca aqui, né? O que tinha que fazer. Então, assim, o destaque aqui é que, assim, a terra, igual a gente viu, estava cheia de violência, né? E aí Deus, ele dá um jeito de poupar a humanidade, né? Então, ele dá um jeito de salvar. Então, ele pede, ele conta com a obediência de Noé. Então, Noé era um homem de fé, a gente vai ver isso lá em Hebreus capítulo 11, Noé aparece lá, um homem de fé, porque ele, imagina, 120 anos, construção de uma arca, ele obedeceu a Deus, foi fiel em tudo que ele mandou, mesmo sem imaginar o que ia acontecer, né? Deus anuncia para ele que o povo está corrompido, que vai ter um juízo, e ele permanece fiel. Eu fico imaginando anos e anos ele trabalhando, né? Só ele, a família dele ali, talvez os filhos ajudando, as pessoas ao redor passando, talvez rindo, porque imagina uma construção daquela, talvez sem sentido nenhum ali para aqueles homens. Os homens não prestaram atenção, mas ele permaneceu fiel por todo esse tempo. Por todo o tempo ele foi construindo essa arca, que seria a salvação daquela geração. Então, um homem foi obediente, foi fiel e foi a salvação. E hoje, para a nossa geração aqui, a nossa salvação está em Cristo. Ele é o nosso refúgio, né? Então, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa salvação, ele é a nossa arca. Então, se a gente quer ser salvo dessa corrupção que está nesse mundo, né? Desse afastamento de Deus, a gente tem que se achegar a Cristo. Porque Cristo, Ele que é a nossa salvação, né? Então, Ele que vai nos salvar do juízo que vai ter sobre esse povo aqui. Porque essa geração, ela não vai escapar impune. Porque Deus, Ele não se agrada do pecado, né? Deus, Ele não mudou, né? Não é porque não vai destruir toda essa geração, não vai ter mais um dilúvio, que Deus mudou o seu juízo, né? Que Deus mudou o seu pensamento, que Deus agora ele aceita outras coisas. Não, Deus ele não muda, ele é imutável. Deus é imutável. Então, para ele, o que era errado continua sendo errado. Então, Deus não vai mudar. E vai haver o juízo, né? E vai ter juízo ainda. Só que aquelas pessoas que se arrependerem disso, aquelas pessoas que se achegarem a Cristo, aquelas pessoas que se aproximarem dele serão salvos. E é assim que a gente deve pregar, e é assim que a gente deve se comportar, e é assim que a gente deve ensinar os nossos filhos para que as próximas gerações sejam melhores. A gente deve cada vez mais permanecer fiel, né? Não nos conformar com as coisas que acontecem no mundo. Então, assim, a gente sabe de todas as limitações que a gente tem, dependendo do lugar que você está, mas a gente não tem que se conformar com isso. E principalmente, irmãos, aqueles que têm filho, a gente tem que ensinar o que é certo. Porque cada vez mais eles estão inseridos numa sociedade em que tudo é normal. Então, se eles não tiverem parâmetro nenhum do que é certo e do que é errado, eles vão fazer o que eles tiverem vontade. Só que a gente sabe que não é a nossa vontade que tem que ser feita, que é a vontade de Deus que tem que ser feita. Por isso que a gente tem que falar os limites de Deus. A gente não pode acontecer com a nossa geração o que aconteceu nessa geração aqui, que eles extrapolaram os limites, que eles misturaram o que era ímpio do que não era, né? A mistura do ímpio do piedoso. A gente não pode deixar que isso aconteça. Só que a gente só vai conseguir fazer isso se nós ensinarmos os nossos filhos que existe limite, sim. Que existe coisa que agrada a Deus e coisas que não agradam a Deus. E que não é porque... esses dias eu estava conversando com a Andresa, que tinha uma escola cristã, né? A gente estava falando assim, a gente estava até pensando em mudar a Mel de escola. Aí ela gostou da escola, aí foi ver, anunciaram um arraial, né? Assim, na festa junina, né? Aí a gente pensou, poxa,
é cristã ou não é, né? Porque assim, por mais, é um arraial, é uma festa, vamos falar assim, a gente vai levar mais para o lado do interior, comida típica, assim. Irmãos, mas o mundo olha, é uma festa junina. É uma festa junina, assim, não tem como você distinguir isso. É na mesma época, é as mesmas comidas, é a mesma roupa, né? Quer enganar quem? É difícil, né? Assim, então, assim, a gente tem que falar que existe limites. A gente sabe, período de carnaval, né? As festas que acontecem na escola, não, é sem maldade. Não é sem maldade, irmãos. É fantasiado, é as músicas que... isso aí vai colocando no coração da criança, e a criança normaliza tudo. Fica tudo normalizado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque esse foi o problema das outras gerações, as gerações de Sodoma e Gomorra, é a normalização do pecado. Para eles tudo estava bom, e se você estava feliz, estava ok. Então, a gente não pode criar nossos filhos assim, né? A gente tem que criar eles com limites. Eles têm que saber que não vão fazer tudo o que eles querem, porque a gente vai fazer a vontade de Deus na nossa vida, para que a gente possa agradar a Ele, que a gente não sofra o juízo que nós merecemos por causa do pecado. Então, pelo menos foi isso que eu tirei desse livro aqui, né, desse capítulo de Gênesis, do que aconteceu nessa geração. Vamos orar e depois a gente pode subir. Pai, nós te agradecemos, ao Senhor Deus, pela sua palavra. Pedimos a Ti, ao Senhor Deus, perdão, ao Senhor Deus, pelas nossas falhas, por todas as vezes que nós desviamos da sua vontade, ó Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai, de nós, ó Senhor Deus, que possamos corrigir o que está errado, Senhor Deus, que possamos nos chegar a Ti, ó Pai, não se afastar, mas chegar, que nós possamos ensinar os nossos filhos a maneira correta de agir, que nós possamos colocar na nossa vida isso, Senhor Deus, e que nós possamos agradar a Ti em tudo. Pai, obrigado pela Sua imensa misericórdia, Senhor Deus, que mesmo diante do pecado nas nossas vidas, o Senhor enviou Jesus Cristo, Pai, a nossa salvação, Senhor Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Senhor Deus, nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa aula, irmãos.